a defesa para suas alegações no prazo de 1 hora e 30 minutos. Bom dia a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos na cidade de Itaém no intuito de julgar um de nossos moradores, hoje o Salvinho. E queria iniciar cumprimentando o nosso magistrado, o Ricardo Costa Silva. Ele já sabe o quanto nós o admiramos, o respeitamos e somos gratos por todo o serviço prestado à cidade de Itaém. O Dr. Ricardo chegou aqui, vindo como hoje, a sua primeira comarca. Nossa primeira audiência foi uma audiência criminal. E, desde então, viemos trabalhando juntos e viemos percebendo o seu empenho, o seu esforço de melhor atender, de trabalhar o máximo possível, de minimizar, fazendo a parte que lhe cabe, o sofrimento da comunidade de Itaém, que é carente de justiça, carente do auxílio do judiciário. Então, a Vossa Excelência, está vendo a possibilidade de nos deixar, mais uma vez, a nossas homenagens, o nosso reconhecimento, que Vossa Excelência encontre uma comarca tranquila, que lhe dê condições para que o senhor possa também exercer o seu trabalho de forma digna e também ajudar aquela comunidade. Que não deu azar de pegar alguma cidade muito complicada, como o doutor Eduardo achou, reclamando sempre que tem que andar escoltado, que a cidade é muito violenta. Tomara que Vossa Excelência tenha uma sorte, não pegar uma comarca tão complicada e que consiga desenvolver seu melhor trabalho para auxiliar a comarca que Vossa Excelência for parar. Vossa Excelência, nossas homenagens, nosso respeito. Cumprimento agora o promotor de justiça, doutor Fábio, que vem atuando em nossa comarca já há algum tempo e, dentro das possibilidades, vem nos ajudando, destacando processos. Sabemos que ele não trabalha só na comarca de Itaém, que também auxilia várias outras comarcas, várias. A Vossa Excelência, nosso reconhecimento, nossas homenagens. Eu sou muito fã do Ministério Público. Eu, desde os bancos de faculdade, eu sempre tive uma firme convicção que quem vai fazer a mudança necessária no Brasil é o Ministério Público. Eu tenho essa firme convicção, sempre acreditei nisso muito antes de me formar. Eu acredito que o Ministério Público é quem vai resolver o problema do Brasil, que vai extirpar do meio político as pessoas nocivas, que vai extirpar do meio da polícia militar as pessoas nocivas que nós sabemos que existem, que vai extirpar do meio religioso as pessoas nocivas, que vai extirpar até da própria carne, que nós sabemos que em todos os segmentos existem pessoas nocivas, inclusive dentro do próprio Ministério Público, dentro do Judiciário, em todos os segmentos.
sabemos que tem. E eu acredito, sou muito fã do Ministério Público, acredito que é o Ministério Público que, ao em torno de 10 ou 20 anos, vai mudar a cara do Brasil. Sempre acreditei e cada dia que passa acredito mais nessa verdade. Espero um dia ainda fazer parte dessa realidade. Sou muito fã do Ministério Público e um dia, se Deus permitir, e as circunstâncias ajudarem, pretendo estar nesse meio. Vossa Excelência, mais uma vez, homenagem ao respeito. Ao colega Rafael, que nos auxilia na defensoria, que sabe o que, até quando de trabalho grande que nós temos, e auxilia muitas vezes, trabalha até mais do que eu. Então, ao colega, nossos nominais, trabalhando muito, pretendo que trabalhemos mais tempo juntos. Vossa Excelência é jovem, dinâmico, está muito motivado, e é disso que nós queremos, disso que nossa cidade precisa. Vossa Excelência, nossos nominais. Aos colegas acadêmicos de direito, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos estão aqui, querendo ver a cidade promover justiça. O julgamento é sempre interessante, o Tribunal do Júri é sempre muito cativante e atrai atenção, sobretudo em cidades pequenas como o caso de Itaém. É sempre muito motivante. Sejam bem-vindos. Vou cumprimentar a Polícia Militar, que está aqui fazendo a nossa proteção, que é dura como tem que ser, que é rapaz como tem que ser, e que está aqui também no intuito de nos dar segurança e fazer justiça também. Nesse contexto, posso dizer que todos nós aqui presentes queremos fazer justiça. E os jurados que deixo para cumprimentar por último, não porque são menos importantes, pelo contrário, são os mais importantes aqui, hoje são vossas excelências, deixo para cumprimentar por último. Por quê? Porque no Tribunal do Júri, quem faz o julgamento são os jurados. O juiz só faz a dosimetria da pena de acordo com a decisão dos jurados, se foi de condenação ou não, e dependendo da condenação, o juiz só vai fazer a dosimetria da pena. Vossas Excelências são o que eu entendo como joias de valor. No último júri, eu li um texto que ele falava justamente sobre isso. Joias de valor. São pessoas, o que há de melhor na sociedade, são sorteados num contexto. Se fosse diferente, não fossem pessoas de valor, não fossem joias de valor, se fossem pessoas com ficha suja, pessoas do mal, não estariam aqui, tenho certeza disso. Então, Vossas Excelências são as joias de valor, que estão aqui hoje. Alguns não entendem, não gostam de ser jurados, a maioria, mas é preciso esclarecer que Vossas Excelências estão aqui hoje doando o seu tempo, e o seu tempo é mais valioso do que o seu dinheiro, do que fazer uma caridade, do que dar uma esmola ao mendigo. Vocês estão doando tempo para fazer justiça. Estão o tempo aqui hoje doado por Vossas Excelências é em prol da sociedade. Nós temos a mania ruim de sempre criticar o judiciário. Os mensaleiros não são julgados, são julgados não vão presos, que demora demais, que a cidade está violenta, que a cidade tem muita droga. A gente sempre critica muito. E quando somos chamados, aí ficando, o pé doeu, a pedra no rim, a bunda está doendo, meu trabalho está lá, meu consultório está lá, estou deixando ganhar meu dinheiro. Mas tenham em sua mente que estão aqui doando o seu tempo e é mais valioso que o seu dinheiro, em prol da sociedade. Em prol da sociedade. Eu entendo até que o que Vossas Excelências estão fazendo aqui hoje é uma caridade maior do que dar dinheiro. Porque muitas vezes quando dão dinheiro, já está sobrando. Se damos 10 reais, já tem 1.000 ou mais na conta. Então, não é tão grandioso como doar o tempo. Tenham certeza que estão fazendo um grande trabalho, uma grande caridade. Estão aqui hoje para jogar sal. O Tribunal do Júri, ele é diferenciado. Os crimes dolosos contra a vida, homicídios, tentados ou consumados, vão ao júri. Por quê? Porque o homicídio
tentado ou consumado, ele é um crime diferente dos outros, de todos os outros crimes. Uma pessoa com uma religiosidade, com uma moralidade bem aguçada, não comete outros crimes, consegue não cometer. Mas qualquer um é capaz de matar. Por isso que os crimes contra a vida, homicídio, consumado tentado, são julgados por populares e não pelo juiz. Por que não? Justamente por isso. Os jurados têm mais sensibilidade para julgar uma pessoa comum, uma pessoa do povo. Por quê? Porque são do povo, vivem no meio do povo, não estão nos tribunais, já calejados, como é o magistrado, de choro dos outros, de reclamação. O magistrado, com o passar do tempo, ele perde a sensibilidade. Ele não tem mais aquela sensibilidade, porque ele já está calejado. Chega uma mãe e chora pelo filho que está preso. Chega o preso e chora porque está preso. Chega a vítima e reclama que não resolveu o problema. Então, o juiz vai ficando calejado. E ele fica mais atento à letra crua e fria da lei. Mas, no tribunal do júri, os jurados conseguem, têm a sensibilidade de se colocar no lugar dessa outra pessoa. A depender da circunstância, qualquer um é capaz de matar. Qualquer um. Basta que seja colocado numa situação extremada, né? Qualquer que seja. Você entra na sua casa, tem um bandido com uma faca em cima do seu filho ou do seu marido, e tá, que acerta e erra, e você pega uma cadeira, solta, você vai até, se precisar matar, você vai matar para defender os seus, ou até para se defender. Basta se colocar numa situação extremada. Alguns matam por muito pouco. Alguns tem que estar numa situação bem extremada. Mas o que se pode concluir é que qualquer um é capaz de matar. E os jurados têm a empatia de conseguir se colocar no lugar ou de vítima, ou do réu, ou dos familiares. Consegue, basta que se converse, que vá se contando o caso, como nós vamos fazer aqui, e o jurado consegue se colocar, diferente do juiz. O juiz já está tão calejado que ele chegou, não adianta choro. A lei diz isso, então toma. Ele não consegue, mas por conta, né, de ter sentado nos bancos da faculdade, de estar preparado e de estar calejado principalmente, né, perde muito da sensibilidade de conseguir se colocar no lado do juiz. Já pensou toda vez que a pessoa chorar o juiz? Tá bom, então ele vai, mais no júri, homicídios tentados e consumados, é o jurado. Justamente para poder se colocar no lugar que é o vítima e tudo mais. E saber se o ato, não o réu, se o ato praticado pelo réu, se é digno de condenação, se é digno de análise mais aprofundada, se é uma atitude aceitável, se não é aceitável, se é condenável e se deve ser condenado de uma forma amena ou de uma forma mais dura. Os jurados conseguem isso, conseguem se colocar no lugar da pessoa, da situação. Porque nós estamos julgando aqui, não é a vida toda do Saulo, nós estamos julgando o dia, o que aconteceu, é o que nós vamos julgar. O que aconteceu, não é a vida dele, se ele é usuário de drogas, se ele é feio, se ele é viado, não nos interessa. O que nos interessa hoje é o que aconteceu no dia. Isso nós vamos julgar. Se o ato dele é reprovável, é condenável, e se for condenável, se deve ser condenado de forma mais amena ou de forma mais dura. Se ele deve ou não ser extirpado como um tumor maligno da sociedade italiana. E para isso nós vamos analisar os fatos que ocorreram no dia. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa justiça, a justiça dos homens. Longe de nós, né, tentar assemelhar a nossa justiça à justiça divina. Nossa justiça é uma justiça pagã, mas nós temos que fazê-la, porque senão estaremos à mercê das circunstâncias. Temos as nossas leis, temos que obedecê-las e estamos aqui para fazer a nossa justiça, apesar de ser uma justiça pagã, uma justiça imperfeita. Todos nós estamos sujeitos a imperfeições e a erros de julgamento, mas vamos fazê-lo, vamos fazer o julgamento.
apesar de que o julgamento verdadeiro é o julgamento final, feito por Deus. Esse sim vai ser certo e justo, com certeza. Nós podemos errar, mas o de Deus é infalível. Esse sim, Saulo vai ser julgado. O processo, eu entrei no processo na fase judicial no dia que foram ouvidas as testemunhas em juízo. Até então não sabia dos depoimentos na delegacia. Entrei no meio do processo, quando no dia que foi ouvido Saulo, o seu Virgílio, a esposa dele, Cirlei, e o Zezinho. Até então não sabia do processo, não conhecia o processo. E até ontem eu ou não tinha lido ou não me lembrava da fase policial, dos depoimentos colhidos na delegacia. Esse processo, quanto mais eu estudava ele essa semana, mais confuso eu ficava. Quanto mais eu lia os depoimentos, mais confuso eu ficava. É um horror esse processo. O promotor até falou. É confuso. Ontem eu fui lendo os depoimentos, lendo e relendo, quanto mais lia, mais confuso eu ficava. Todos mentiram nesse processo. Todos mentiram, inclusive o Saulo. Ele mentiu. Ele disse uma coisa na delegacia, depois, em juízo, ele disse outra coisa. O Virgílio, que esteve aqui hoje, contou uma outra versão diferente na delegacia. Eu vou ler para Vossa Excelência. A esposa dele, que hoje não veio, o promotor acabou por dispensá-la, ela deu um depoimento totalmente diferente da delegacia. E o depoimento da delegacia foi nos dias, parece que foi no mesmo dia, acho que foi até no mesmo dia do ocorrido. O ocorrido foi 2 horas da tarde, parece que todos foram ouvidos no mesmo dia, no quente. No calor da situação, o seu Virgílio foi lá no depoimento, o Zezinho, só o Saulo que foi para o hospital regional, ficou 10 dias internado lá, morre, não morre, que não deu, foi ouvido depois, acho que uns 30, 60 dias depois. Mas todo mundo foi ouvido no dia. A esposa do seu Virgílio foi a que mais mentiu. Lá ela disse um monte de coisa, eu vou ter que ler o depoimento, é cansativo, mas eu vou ter que ler para Vossa Excelência. Para vocês verem a bagunça que foi isso. E como todo mundo mentiu. As coisas que ela disse lá depois, quando ela foi intimada para ser ouvida na frente do juiz, ela disse que não sabia nada. Não sei nada. Não sei nada, estava lavando roupa. Tudo que ela falava, eu estava vendo o DVD, infelizmente não tive uma estrutura aqui para transmitir. Mas ela falava, não sei nada, é o Virgílio que sabe, é o Virgílio que sabe, eu não sei nada. E que tinha ouvido 3 tiros. A única coisa que ela confirmou que tinha ouvido 3 tiros e não sabia mais nada. Mas na delegacia ela tinha dito tanta coisa. Vocês vão. O Saulo, por sua vez, na delegacia disse que não tinha sido ele, que achava que tinha sido Bel. O Bel, parece que o nome do Bel acho que é Murilo, tinha sido Bel e tal, e desconversou. Afirmou que não era ele, que não sabia quem foi. Na fase judicial, o Saulo disse que tinha sido ele. Que tinha dado tiro e que depois ele tinha dado 2 pauladas na cabeça da vítima Jorge. Como eu lendo esse processo, lendo, quanto mais eu ficava confuso, eu cheguei, chamei o Saulo para conversar. Falei, Saulo, rapaz, o que aconteceu? O que aconteceu? Você não foi eu, não. Falei, mas por que você falou? Quando eu entrei no processo, já peguei o processo você falando que era você. E ele não quis conversar comigo. Infelizmente não podemos ver a fala dele, do DVD. Mas o Luiz perguntou, quer falar com ele? Não precisa não. Aí perguntei, por que você falou para você que deu tiro, você que deu 2 pauladas? Eu falei assim, não, mas o Zezinho estava do meu lado. O Zezinho estava do meu lado. E estava realmente. Tem o depoimento do Zezinho também no DVD, que a gente não pode ver. O Zezinho falando que não estava lá, que estava no café, fazendo café. O Zezinho. E eu, como tinha acabado de entrar no processo, fui tentando resolver o processo por parte, eu era advogado tanto do Zezinho como do Saulo, fui tentar, já que o Zezinho falou que estava no café, falei, pega as passagens e tal, nós vamos provar. Foquei a defesa toda em resolver a questão, já que o Saulo tinha confessado que foi ele que tinha tirado. E aí o Zezinho acabou, o Ministério Público, entendendo que o Zezinho não estava no dia. Vamos ver os depoimentos da delegacia, vocês vão ver o que aconteceu. E Saulo não falou não. O Zezinho salvou minha vida. Me falou ali na sala, logo que eu cheguei hoje de manhã, eu nunca tinha conversado com ele. Eu só conheci o Saulo hoje, nunca tinha conversado com o Saulo. Conheci o processo, mas não tinha conversado com o Saulo. Ele falou o que ele quis, o que ele entendeu. Eu não moço que aconteceu. Ele falou, não, ou ele me atirou, ou você mandou aqui, ele me atirou. Eu fiquei cambaleando e o Zezinho estava para cima dele.
deu um tiro, errou, deu outro na cerca. O Zezinho nem sabia que tinha acertado, atirou 2 vezes. Mas vocês lembram que eu vou ler ali, a mulher, eu não vi o depoimento dela, mas vou ler para vocês. A mulher diz que ouviu 3 tiros. No depoimento de Saulo e Luiz, ele disse que foram 2 tiros só. Foram 2 tiros. E eu estou perdendo, ontem eu confuso, né? Cadê o 3º tiro? Foi aonde que a mulher? Eu quero confiar nela, né? Na Sueli, na Cirlei. E aí ele falou, não, o Zezinho deu 2 tiros, agarrou 2 tiros e foi declarado 2 tiros. Só que aí o Joabe correu para dentro da casa de vigília e aí nem sabia se tinha agarrado ou não. Ele ficou lá dentro da casa com o vigílio. Tem a versão que a gente não sabe o que aconteceu. Alguns falam que tinha um tal do Beu, que era um Murilo, que estava no meio também. Que esse Murilo também deu algumas palavras. Quando o Joabe saiu da casa, o Zezinho teria tomado a espingarda da mão dele, dado algumas cacetadas, e o Beu, o Murilo, também teria dado. Ninguém sabe a verdade é essa. O trem está tão nebuloso que não dá para saber. Esse Beu sumiu no processo. Em determinado momento ninguém mais falou nele. O Virgílio não falou mais dele, tinha falado dele. A esposa de Virgílio tinha falado desse Beu, o Murilo, que tinha ele que tinha feito o serviço praticamente todo, ele e o Zezinho, o Murilo, o Beu e o Zezinho e tal. E depois o Beu sumiu do processo. Esse processo é um horror. É um horror. Eu conheço o processo, não ajuda muito você ler os documentos oscilam o tempo todo. Né? Mas o importante é que a gente conhece a nossa cidade, é importante que nós conhecemos a nossa cidade. E a violência ela não é tão pesada como o problema das drogas em Itanhaém. As drogas em Itanhaém são o câncer da cidade de Itanhaém. Porque ela age, principalmente o crack, age de tal forma tão explosiva na cabeça da pessoa que a pessoa fica tão fraca, tão desmiolada que rouba, mata, faz as coisas mais ridículas. Eu cheguei a acompanhar o processo do cara pescar um tapete bem vindo na casa para vir trocar por uma pedra. Uma mulher, inclusive foi até assassinada, que ela pedia um sanduíche e pedia uma Coca-Cola. Você ia abrir a Coca-Cola, não, eu vou comer em casa. Mentira, ela pegava a Coca-Cola e o sanduíche e levava na boca para trocar. Casos assim, casos mais estarrecedores, que geram violência, que geram mortes e furto, nem se fala. A pessoa fica tão enfraquecidamente que perde a noção do ridículo. Tem um rapaz que desfez de tudo da casa, ficou dormindo por onde ficou o colchão. Ele já tinha dado as roupas, os tênis, tudo, ficou o colchão, e aí o irmão dele falou, essa semana ele levou o colchão na boca. Estava na casa vazia. Não vou citar o nome, é até irmão de uma pessoa que nós conhecemos. Então a droga realmente é horrível. E o Saulo é mais uma pessoa que faz parte dessa história, dessa estatística, né? Ele esteve no meio dessa droga, usuário, né? A coisa como acontece lá no bairro lá de cima, onde eles vivem, é meio nebulosa. Nunca se sabe quem vende, quem usa. Normalmente quem vende também usa. É uma bagunça. Realmente é complicado, não se sabe. É uma bagunça aquilo lá. Mas o que nós sabemos com certeza é que Saulo é usuário e conhece certamente muitas pessoas que vendem lá. Não sei se ele já chegou a vender alguma fase da vida dele, mas sabemos que ele usa. Você não tem dúvida, ele sempre admitiu, ele falou aqui que usou inclusive com a vítima, Joabe vendia, inclusive o próprio Virgílio disse que Joabe era vendedor, isso foi dito aqui hoje, né? O Joabe vendia. Então, da dívida surgiu a discussão. Né? Os dois doidão tinham usado mais cedo. Surge a discussão, todo mundo lá em cima tem uma espingarda velha, uma garrucha velha, todo mundo, ele tinha 18 anos, na época tinha acabado de fazer 18 anos, todo mundo doidão, cheio de adrenalina, cheio de hormônio, todo mundo é valente e corajoso.
A vítima também era novinha, tinha 18 ou 19 anos. Dois meninos. Doidão, cheio de crack na cabeça. Desse processo que nós podemos apurar, o que? A vítima atirou no peito, no meiozinho do peito, do Saulinho. Pode estar todo mundo mentindo, mas isso é inegável. O Saulinho tomou um tiro no peito. O resto vira uma bagunça. Né? Uns dizem que foi o Zé que atirou, em determinado momento o Saulo fala que foi ele que atirou, depois ele contou aqui dizendo que realmente não atirou, não foi defender a pessoa que salvou a vida dele. Eu, na verdade, eu confesso que eu não sei se ele assumiu na audiência passada por medo ou por realmente por gratidão. Não vou entrar no mérito, eu sei que ele defendeu. Senão o cara tinha acabado de salvar a minha vida. Eu acho que tenho um pouquinho de medo também. Por quê? Porque o Zezinho é perigoso. O Zezinho tem um outro processo aí. Matou o irmão. Foi dito aqui. O Zezinho matou o próprio irmão. Certamente eu estarei aqui fazendo o juro dele, se ele aparecer, porque está sumido. Né? Certamente eu estarei aqui fazendo o juro do Zezinho. Mais complicado, né? Matou o irmão. Bravo. Então, podemos concluir que a vítima atirou, que a vítima tomou um tiro, que a vítima tomou várias pancadas de espingarda na cabeça, chegando a quebrar a espingarda. O processo oscila dizendo que foi Saulo, que foi Bel e que foi Zezé. Eu vou ler algumas partes, é um pouco cansativo, mas é necessário. O tempo é curto, né? 1h30, e nós vamos julgar uma vida. Por mais cansativo que seja, é importante que Vossa Excelência entenda a bagunça que foi isso. É sofrido uma pessoa que quer saber a verdade olhar um processo desse. Eu não sei se é por curiosidade ou é por um senso forte de justiça, eu quero saber a verdade. Eu leio o processo querendo saber a verdade. E nesse processo é horrível, a gente não consegue. Né? O objetivo do processo penal é a busca do que a gente chama de verdade real. Né? A verdade verdadeira. Mas, pela experiência que eu tenho, é a coisa mais difícil de acontecer. A verdade real chegar aos autos. Né? Os juristas dizem que ela nunca chega aos autos, que ela fica perdida na boca pequena do povo, nos corredores. Todo mundo sabe que ela não chega aos autos. É complicado. Vossa Excelência, vamos ver como oscila as versões. Sabe lá Deus por quê? Ou por medo, ou por déficit de memória, ou por safadeza mesmo, não sei. Some, na verdade some e as versões oscilam. Vamos ver, fazer um resumo rápido do processo. Vamos ficar atentos, nós estamos jogando uma vida e é importante que Vossa Excelência entenda como esse processo foi conturbado. Madere, o soldado Madere, né, fala, né, resumidamente, que a guarnição encontrou no local o nacional Saulinho, que se encontrava caído e ferido, alegando que Joabe havia lhe dado um tiro de arma de fogo. O policial chegou lá, estava esse caído, falando que o outro tinha atirado. Né? Depois o Madalena é ouvido novamente, fala que o Saulo encontrava-se internado no hospital regional Teixeira de Freitas devido à gravidade dos ferimentos, aos cuidados médicos. Bruno confirma que a guarnição encontrou no local nacional Saulinho, que estava caído e ferido, alegando que Joabe havia lhe dado um tiro de arma de fogo. Devido à gravidade, foi transferido ao hospital regional Teixeira de Freitas. Ele não foi preso imediatamente, ele ficou no hospital regional lá, fez cirurgia e tudo mais, ficou lá um tempo. O Saulo, o próprio Saulo, quando voltou, o ocorrido foi dia 28 de junho, de 2011. E o Saulo
foi ouvido no dia 7 de julho, né? Dia 7 de julho do mesmo ano, né? O delegado pergunta: o que o interrogado tem a alegar em sua defesa face à acusação de ter, juntamente com Murilo, conhecido como Bel e Zezinho, assassinado o nacional Joabe? Respondeu: